O tema da minha mensagem hoje aí é lâmpada para os meus pés e luz para o caminho. Na verdade, o que eu irei fazer hoje aqui, se Deus assim permitir, eu vou dar apenas uma introdução, um pano de fundo, do tema central aqui do Salmo de número 119. A base aqui do Salmo, e todo o Salmo vai girar em torno justamente de ter a palavra de Deus como centro, a centralidade da palavra de Deus. E o salmista ele vai utilizar inúmeros recursos, a linguagem aqui justamente para mostrar como que a palavra de Deus ela é preciosa e o quanto nós precisamos da palavra do Senhor. E aqui no Salmo, no Salmo 119, no versículo de número 105, ele diz isso de maneira muito clara, né? A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, o Salmo 119 é um salmo sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Interessante que nós temos aqui 176 versículos, e apenas 4 versículos ele não cita de maneira explícita a lei de Deus. Apenas em 4 versículos. O versículo de número 84, o versículo de número 121, 122 e 132 não contém uma menção direta à palavra de Deus. Só que se você pegar todo o Salmo, quase se fosse dividirmos ali, daria 1.4 de referência falando da lei de Deus, e da palavra de Deus. Algumas pessoas perguntam, olha, por que esse Salmo ele é tão grande? Por que ele é tão grande? A razão da extensão está justamente na forma que o autor decidiu escrever. Como que o autor pôs este salmo aqui, como que ele escreveu este salmo. E ele fez ali um acróstico. Ele pegou ali as 22 letras do alfabeto hebraico e cada estrofe ali tem 8 versos. Então, justamente se você olhar aí para a sua escritura, você vai ver que tem aí umas em cima de, por exemplo, do verso 1 ao verso 8, lá no verso 1, você vai ver que tem lá uma menção. No verso 9, tem outra menção. No verso 17, também outra menção. São 22 letras do alfabeto hebraico. Então, ele estruturou o Salmo com essa perspectiva. E não apenas aqui no Salmo 119, nós vemos este recurso sendo utilizado, como também em outros salmos, mas via de regra, em outros salmos, era apenas um verso, uma letra por versículo. Então, o autor pegava o alfabeto hebraico e um versículo ele ia trabalhando em cima disso. Então, cada versículo era uma letra do alfabeto hebraico. Aqui, o autor, e possivelmente muitos apoiam que é um salmo de Davi, por conta da escrita e tudo mais. E ele trabalha com essa perspectiva. É como se fosse no nosso alfabeto. Imagina, de A a Z, e você faz estrofes ali com 8 versículos ali, 8 menções em cada uma delas. Então, essa é a estrutura que o salmista está utilizando. Só que isso não significa que o salmista ele é engenhoso. Ele estava mostrando ali, ele quer mostrar a sua habilidade, toda a sua intelectualidade. Não é essa a ideia do salmista ao escrever o salmo dentro dessa estrutura. A ideia aqui do salmista, e nós iremos perceber, se Deus assim nos permitir, é que ele quer mostrar aqui, de fato, os 2 grandes fundamentos da fé do povo de Deus ali no Antigo Testamento, que era justamente a palavra de Deus, a palavra revelada. Deus se revelou a nós por meio de sua palavra, das Sagradas Escrituras. Então esse era um pilar que o salmista queria trazer e deixar ali em evidência, que era a centralidade da palavra de Deus, Deus sendo o centro das nossas vidas, e nós precisamos da sua palavra para conhecê-lo, e ele se fez conhecido, porque senão nós não o conheceríamos. Então Deus se revelou a nós por meio de sua palavra. Então esse era o primeiro ponto que o autor queria destacar. O segundo ponto, o segundo fundamento, era justamente com relação ao culto, ao templo, às cerimônias, seja ela diária, semanal ou anual. O salmista ele vai trazer isso em evidência, ou seja, colocar isso no nosso dia a dia. Então, quando nós ouvimos falar do Salmo 119, normalmente a primeira coisa que vem à mente é o seguinte: rapaz, é o maior capítulo da Bíblia. Será se o pastor vai decidir ler todo o Salmo 119? Porque ele é o maior capítulo da Bíblia? Isso é verdade. Como nós acabamos de ver aqui, são 176 versículos num salmo. Se alguém resolvesse fazer a leitura completa deste salmo, por exemplo, num culto como esse, fazendo ali as devidas pausas, provavelmente nós levaríamos pelo menos 30 minutos investido lendo este salmo num culto público como esse. Pelo menos 30 minutos.
Mas veja, seria uma pena, né, se a única coisa que nós soubéssemos sobre esse salmo fosse o tamanho dele. Se nós lembrarmos do Salmo 119 apenas pelo tamanho dele, isso é algo ruim. Porque ele é grande em profundidade. Ele é grande em beleza, ele é grande em uma riqueza espiritual. Ele é grande em utilidade para a vida cristã. Porque é exatamente isso que o salmista vai nos mostrar. Então Deus colocou esse salmo aqui na Bíblia, não é para nos impressionar pela quantidade de versículos. Porque você precisa se lembrar, aqui nós estamos diante de um diálogo, de um relacionamento. Nós estamos aqui diante de uma oração que está sendo narrada entre um servo e o seu Senhor. A maior comunicação que nós temos aqui sendo descrita neste salmo, no salmo de número 119. Então Deus colocou esse salmo aqui na Bíblia para nos ensinar algo fundamental. O povo de Deus, ele vive pela palavra de Deus. E ele deve ser norteado pelas Sagradas Escrituras. Porque nós temos que ser coerentes. Se nós dizemos que somos servos de Deus, que somos cristãos, ora, nós deveríamos ser norteados pelas Sagradas Escrituras. E não se iluda, meu irmão, não se engane. Todos nós que estamos aqui, nós precisamos diariamente sermos confrontados pela palavra de Deus. Não se engane, não imagine, não pense que todos os seus pensamentos estão 100% alinhados com a Escritura, porque não estão. Nós vivemos em uma cultura e somos bombardeados por esta cultura. Por isso nós precisamos constantemente sermos confrontados pela palavra de Deus. Veja, um exemplo que eu sempre cito aqui é com relação a filhos, e justamente no plural. Porque a Escritura diz que os filhos são bênçãos de Deus. Mas não é assim que a maioria da cristandade moderna pensa. Muitos pais, eles olham e acham que os filhos são um peso. Eu não estou dizendo que é fácil criar filhos e ensiná-los no caminho do Senhor. Não é fácil. É um trabalho que nós precisamos desenvolver, mas são bênçãos de Deus. A palavra de Deus é categórica ao afirmar isso. Mas muitos hoje, né, e às vezes pode ser até um cristão piedoso, mas ele tem uma dificuldade, muitas vezes, num ponto como esse. Por quê? De onde ele tira que filho é um peso ou que filho não é bênção de Deus? Os filhos não são bênçãos de Deus. Da Escritura que não é. Pode ser de Simone de Beauvoir, Betty Friedan e por aí vai, dessas feministas, mas não da Escritura. Eu estou dando um exemplo. O quanto que a cultura ela é tão forte e nós somos influenciados por ela. Então o objetivo é que nós possamos enxergar o mundo com a cosmovisão cristã, com a visão de mundo a partir da Escritura. Então nós enxergamos o mundo a partir deste livro. E toda a nossa existência deve ser norteada por este livro. Mas para que você enxergue o mundo com essa perspectiva, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer esse livro. Conhecer a palavra de Deus. E não há atalhos na fé cristã. Nós vemos alguns segmentos aí no meio evangélico que eles dizem o seguinte: olha, o meu negócio é intimidade com Deus. Tipo assim, doutrina, a letra mata. Né? A letra mata. Então eles têm uma aversão à doutrina. Isso é incoerente. O salmista vai dizer em outro salmo o seguinte: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E você só vai temer se você conhecer. E até para você orar, você precisa conhecer a Escritura, porque é isso que vai nortear a sua oração. Agora, se eu não leio a palavra de Deus, porque veja, é o meio que Deus se revelou a nós, por meio deste livro, por meio da sua palavra. Sabendo disto, a única coisa que o crente não faz é ler a Bíblia. Como que ele quer conhecer a Deus? O meio pelo qual Deus se revelou a nós é por meio deste livro. E muitas vezes é a única coisa que nós não lemos, que nós não pegamos e não meditamos neste livro. O salmista ele vai mostrar a importância deste livro, né? A importância da palavra de Deus, da lei de Deus. Né? Então, este salmo está aqui, Deus colocou esse salmo na palavra dele, na Bíblia, para nos ensinar algo fundamental. O povo de Deus sempre vai viver pela palavra de Deus. Né? Por que isso aqui é profundamente atual? Porque nós vivemos em um tempo, meu irmão, num tempo de excesso de informação. Por meio de um clique você acessa informação no mundo inteiro. Então nós vivemos em dias assim, num tempo de excesso de informação. Todo mundo fala, todo mundo opina, todo mundo ensina, todo mundo interpreta. Mas ao mesmo tempo nunca foi tão fácil nós enxergarmos gente que está ali totalmente perdida. Gente confusa, gente cansada. Gente sem direção alguma, gente sem estabilidade alguma. Há muitas vozes,
hoje. Mas poucas realmente vão iluminar e conduzir a muitas vozes. Por isso que esse texto ele é tão precioso. E ele traz uma pergunta muito simples. Como o povo de Deus deve viver no mundo escuro, no mundo tenebroso, como esse que nós vivemos? Como que nós devemos conduzir a nossa vida? Aqui no Salmo, no verso 105, no versículo de número 105, a resposta está diante de nós. A resposta é muito clara. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Isso aqui, meu irmão, não é uma frase bonita apenas. Isso aqui é uma confissão de fé. É isso que o salmista está fazendo. Sabe o que o salmista está dizendo aqui em outras palavras? Ele está dizendo o seguinte: olha, sem a palavra de Deus eu não enxergo. Sem a palavra de Deus eu me perco. Sem a palavra de Deus eu não sei para onde andar. Como conduzir a minha vida. Como conduzir, seja o meu casamento, né, a minha empresa, seja lá o que for. Sem a palavra de Deus nós estamos perdidos. Então eu quero pensar com você basicamente em 3 princípios, né? Primeiro, a palavra de Deus revela o próprio Deus. A palavra de Deus revela o próprio Deus. Então, o propósito principal da Bíblia é fazer conhecer a Deus, conhecer o Senhor. Então, uma das primeiras coisas que impressionam no Salmo 119 é justamente isso. Ele fala o tempo todo da palavra de Deus. E ele vai dizer, olha, a lei, os preceitos, os mandamentos, os estatutos, os juízos, os testemunhos, as promessas, a palavra, em quase todos os versículos Deus está ali falando. Mas nós precisamos entender aqui uma coisa muito importante. Porque o salmista ele não ama a Escritura como um objeto em si. Ele ama a Escritura porque nela Deus se revela. Por isso ele ama a Escritura. Então a palavra não termina em si mesmo. Ela nos conduz ao Deus vivo e todo-poderoso. Ou seja, nos conduz. E isso precisa ser dito com cuidado, porque principalmente no meio reformado, né, isso pode muitas vezes ser um perigo. Perigo no sentido do seguinte. Porque nós, pelo menos, né, espera-se que busquemos o conhecimento. Né? Então nós podemos conhecer versículos, você pode conhecer muito sobre doutrinas, e muitas vezes até algo incoerente, né? Porque se a pessoa diz que ela conhece doutrina e isso não incendeia o coração dela para fazer a vontade de Deus, há algum problema ali. Porque quando de fato há essa compreensão, essa doutrina, ela é vida, a doutrina gera vida. Deveria incendiar o nosso coração para fazer aquilo que é reto, santo, justo e piedoso. Só que, infelizmente, muitos é apenas uma questão intelectual. Há um conhecimento intelectual e não passa disso. Então nós podemos conhecer versículos, nós podemos conhecer doutrinas, você pode conhecer teologia, você pode conhecer inúmeros debates, você pode conhecer e ter inúmeros argumentos, e ainda assim não cultivar uma comunhão real com Deus. Você tem apenas um conhecimento ali intelectual, tem um conhecimento teórico. Então a Bíblia não foi dada apenas para aumentar a nossa informação. Será se nós temos uma comunhão real com Deus? Porque o salmista, ele enfatiza isso e deixa muito claro no Salmo 119 que ele tinha comunhão com Deus, ele conhecia o seu Deus. E aqui no Salmo 119 nós temos aqui um diálogo. Se você depois puder ler lá na sua casa, você vai perceber. Ele diz, olha, a tua palavra, os teus mandamentos, os teus juízos, os teus estatutos. Então o valor da Escritura está no fato de que ela é de Deus e nos leva para Deus. Nos leva a conhecer o nosso Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque você deve fazer uma pergunta a si mesmo. Por que você abre a sua Bíblia? Você já pensou? Se você lê, né? Vamos começar primeiro se você lê a sua Bíblia. Porque se você lê apenas no culto, de 50 minutos de exposição da Escritura, você precisa saber que você precisa melhorar. Precisa melhorar. Mas se você já abre a sua Bíblia lá na sua casa, por que você abre a Bíblia? Pense aí por um instante. Alguns só abrem a Bíblia quando eles estão em crise. Tem gente que é assim. Né? Deus virou uma espécie de um 9-0 para ele. Ele não quer fazer a vontade de Deus, ele não quer se submeter às Sagradas Escrituras, ele não quer um Senhor sobre a vida dele, mas ele quer um Salvador. Ele quer aquele que resolve os problemas, mas ele não quer fazer a vontade desse Deus.
Mas ele quer paz, ele quer alegria, ele quer refrigério, mas nada de submeter-se à vontade do seu Criador. Então, alguns só abrem a Bíblia quando eles estão em crise. Outros só abrem quando eles precisam de uma resposta. E aí então, eles fazem uma espécie de roleta russa gospel, né? Aí ele pega a escritura, fecha o olhinho dele e vai correndo as páginas. Daí depois ele bota o dedo em cima ali e ele vai ler aquele versículo. Se cai na genealogia, acabou, né? E daí ele vai pular. Porque na genealogia, via de regra, ele não vai entender nada. Se ele não conhece ali a estrutura, ele vai passar batido. Mas muitos ainda trabalham com essa perspectiva. É uma espécie de tarô gospel. Outros abrem a Bíblia por disciplina. Ele já criou essa disciplina. Todo dia, de maneira rigorosa, ele vai ler a Escritura. Ele vai ler 5 capítulos ou 20 capítulos da Escritura diariamente. Outros abrem a Escritura apenas por uma questão de dever. Mas o coração aqui do salmista é outro. O coração do salmista, e nós podemos ver por meio do seu escrito o seguinte: o coração dele aponta para algo infinitamente maior. Ele diz: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Então, quando você abre a Escritura, qual é a sua busca? Apenas informação? Apenas uma questão intelectual? Buscando uma orientação prática, ou você abre este livro com a perspectiva do seguinte: eu vou encontrar o meu Deus. Porque ele se revelou a nós por meio deste livro. Nós não podemos abrir este livro como se nós estivéssemos dissecando um sapo num laboratório. Este livro, quando nós abrimos este livro, nós precisamos entender: isso aqui é pão vivo do céu. Isso aqui é alimento para mim. Isso aqui é a palavra de Deus. Eu vou ter um encontro com meu Deus por meio das Sagradas Escrituras. Porque sem isso, meu irmão, até a leitura da Bíblia pode ficar fria. Se você vai ali apenas com essa perspectiva, né? Apenas de uma questão de informação, de uma orientação prática, pode virar simplesmente uma rotina. Pode virar um hábito para você ler a Escritura. Pode virar uma disciplina sem comunhão. Tem muitas pessoas que têm o hábito de ler, 20 páginas de um livro todo dia. Você pode, às vezes, não abrir um livro, né, secular, mas você abre a sua Bíblia e simplesmente corre o seu olho por aqueles versos ou por aqueles capítulos, né, sem olhar para a Escritura com a perspectiva correta. Né? De fato, Deus é o centro, e a palavra dele é o centro. E tudo isso converge, é claro, para Cristo, né? Sem dúvida alguma. Toda a Escritura converge em Cristo Jesus. O próprio Cristo disse isso: olha, são elas que testificam sobre mim. Então esse é o primeiro passo, né, o primeiro movimento do Salmo. A palavra revela Deus. Mas ela não apenas revela, ela também provoca uma resposta. Porque se o propósito principal da Bíblia é fazer você conhecer a Deus, qual é o resultado de se ler a Bíblia? Porque vai produzir algo, se de fato nós estamos ali com a motivação correta, com o coração correto. Se nós estamos buscando conhecer o nosso Deus por meio deste livro, isso deve produzir algo na minha e na sua vida. E é claro que vai produzir justamente a oração, que é o nosso segundo ponto aí. Ela vai provocar uma resposta. Então a palavra de Deus, ela produz oração e dependência. Porque aqui o Salmo 119, meu irmão, na verdade, é a mais longa conversa entre um servo e o seu Senhor registrado em toda a Escritura. É uma conversa. Ele está orando, ele está buscando a Deus. Então ele não é apenas um estudo sobre a Bíblia, é uma oração. Nos primeiros versos, né, quando nós começarmos a meditar, se Deus assim permitir, no verso 1 ao verso 8, você verá que nos 3 primeiros versos ainda há uma descrição. Mas logo o salmista já começa a falar diretamente com Deus. Ele diz: olha, tu ensina-me, Senhor, dá-me entendimento, vivifica-me. Isso aqui é precioso, meu irmão, é maravilhoso. Porque a palavra de Deus, ela não termina em um acúmulo intelectual. Ela deve produzir relacionamento. Ela move o coração em direção a Deus. Então, quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós enxergamos as nossas imperfeições, a nossa podridão. Isso deveria nos levar a nos dobrarmos diante do Senhor. Então, ela produz relacionamento. Então, quanto mais o salmista conhece a palavra de Deus, mais ele fala com Deus.
E veja, ele com a limitação que ele tinha, em sua época, com os poucos recursos, você vê aqui o desejo, o anseio em conhecer a Deus, e ele revela por meio do escrito aqui o conhecimento que ele tinha do seu Deus, mesmo com pouco recurso. Hoje nós temos toda a palavra de Deus em nossas mãos, uma facilidade tremenda, você não precisa estar com um livro físico, você pode ler lá no seu celular, e muitas vezes nós não conhecemos o nosso Deus. Nós não conhecemos os atributos do nosso Deus. Nós não o conhecemos porque nós não lemos a sua palavra. Então a leitura bíblica sem oração, meu irmão, ela tende a uma frieza. Tende a uma frieza. E a oração sem a palavra de Deus, ela tende também ao subjetivismo. Então as duas coisas caminham junto. A palavra molda a oração e a oração responde à palavra. Sempre vai ser assim. Então essa ideia, o meu negócio é intimidade com o Senhor e há uma rejeição das Sagradas Escrituras, isso simplesmente é uma aberração. Não tem como você orar se você não conhece o seu Deus, e não tem como você ter intimidade com Ele se você não o conhece. Então hoje muitos crentes, quando eles leem a Bíblia, né, eles abrem a Bíblia, eles leem a Bíblia, eles fecham a Bíblia e seguem a vida. Simplesmente ele leu algumas páginas e acabou. Não há mais aquela análise ou o exame, né, o autoexame, como o apóstolo Paulo diz, examine o homem a si mesmo. Não há aquela autoanálise onde o salmista diz, Senhor, faz-me reconhecer se há algum caminho mau. Qual foi a última vez que você fez esta oração? Ou você acha que você não precisa mudar? Todos nós que estamos aqui precisamos, meu irmão. E nós temos uma dificuldade tremenda de enxergarmos os nossos próprios pecados. Pode ter certeza disso. Você é rápido para enxergar o pecado do outro, mas o seu, há uma dificuldade. Da mesma maneira, acontece comigo. Então nós precisamos orar. Falar, Deus, abre os meus olhos, quebrando o meu coração. Será que eu tenho conduzido a minha vida e tenho feito algo que tem desagradado ao Senhor? Ilumina a minha mente. Então muitos eles simplesmente leem, eles fecham a Bíblia e seguem a vida. O salmista ele mostra um outro caminho. Ele lê, ele responde, ele ouve, ele ora, ele medita, ele conversa com Deus. Ele lê e diz o seguinte, Senhor, ensina-me. Senhor, corrige-me. Corrige o meu coração, corrige a minha rota, corrige o meu caminho. Ele diz, Senhor, fortalece-me. Senhor, cumpre a tua promessa na minha vida. Isso aqui muda completamente a leitura, meu irmão. Porque ela deixa de ser simplesmente uma informação. Ela se torna comunhão. Então, para ele dizer e orar desta maneira, Senhor, ensina-me, é porque ele conhece o seu Deus. Ele sabe quem de fato é o seu Senhor. Senhor, corrige o meu coração. Deus é aquele que sonda e esquadrinha os nossos corações. Senhor, olha, fortalece-me. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, ele conhecia o seu Deus. Por isso, então, há um relacionamento. Então, uma igreja saudável não é apenas uma igreja que estuda, meu irmão. É uma igreja que ela ora a palavra de Deus. É um lugar onde as pessoas, né, uma igreja onde a família, né, as famílias, elas abrem a Escritura em casa. Porque se você abre a sua Bíblia apenas aqui, fica meio complicado. Nós temos que aprender a desenvolver esse hábito. Porque como que nós queremos que os nossos filhos conheçam a Deus, e haja temor diante dos olhos deles, né, que eles temam a Deus, se eles sequer têm contato com a Escritura, se eles sequer têm contato com a palavra de Deus, sequer eles conhecem o Deus revelado aqui neste livro. Como que vai haver temor? Então, uma igreja saudável é onde as famílias compreendem isso. A palavra de Deus precisa ser o centro, ela tem que estar aberta lá em casa. E não é estar aberta lá no Salmo 23 para ficar amarelo, não, irmão. É estar aberto no sentido de abrirmos e meditarmos na palavra de Deus. Não estou falando que você vai fazer lá, sei lá, 2, 3 horas. Não. Mas de ler e todos os dias meditar na palavra de Deus. Onde os pais ensinam os filhos a conhecerem a Deus. Onde há essa transmissão de conhecimento. Isso é um discipulado. Jesus fez isso constantemente, né? A transmissão de conhecimento. Você acha que os seus filhos vão aprender com quem? É com você. É com você que ele vive, não é? Tem gente que acha que a responsabilidade dos filhos deles é do pastor, é da liderança da igreja. Não, cada um de nós somos responsáveis por nossos filhos.
O crescimento e o desenvolvimento deles é sua responsabilidade. Se você é o pai, é sua responsabilidade. Muitos acham que o pastor tem que fazer um milagre ali, né, quase que botar um ovo, né, para segurar o filho dele na igreja. O que você vai fazer para segurar o meu filho na igreja? Eu não posso fazer nada. Se ele não conhecer a cruz de Cristo, esquece. Se a cruz de Cristo não atrair os nossos filhos, filho, pode botar o cara vestido aí de Chapolin Colorado, igual já teve, né, no meio evangélico aí, que não vai adiantar. Mas isso aqui, meu irmão, tem que ser algo que deve ser desenvolvido, cultivado. Cultivado. Nós temos que fazer isso diariamente. Não é esperar a hora que realmente agora tudo saiu fora do controle, aí que eu vou enxergar o quanto que a palavra de Deus é importante. Não, desde cedo nós já precisamos transmitir isso, né, aos nossos filhos. Conversarmos sobre a palavra de Deus, abrirmos a palavra de Deus, né? O que eu quero dizer com tudo isso é, a palavra de Deus precisa nortear toda a nossa existência, as nossas decisões. Uma igreja saudável é isso, é onde a Bíblia entra nas nossas decisões. Como que você vai agir, reagir. Muitos até esquecem que são crentes, quando estão diante de confrontos, quando eles precisam responder a algo, quando eles precisam tomar uma decisão. Muitos, primeiro, eles agem por impulso, e depois eles oram pedindo a bênção de Deus. Já viu? O cara está desesperado porque ele quer comprar um carro, ou seja lá o que for. Aí ele pega aquela Bíblia gigantesca lá, pagar até Jesus voltar, ou ele morrer, né? Apesar que agora tem o seguro ali, paga, né? Cobre, né? Aí vai pagar até Jesus voltar, e depois que ele faz tudo isso aí ele vai orar pedindo a bênção de Deus. É justamente o contrário. Primeiro você ora, você pede para Deus te conduzir, você apresenta aquela causa diante dele, Senhor, é hora, será de fazer isso? Pede direção, conversa com um, conversa com o outro. E aí você toma uma decisão. Ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia, ela entra nas nossas decisões, ela deve entrar nas nossas crises, como nós estudamos a semana passada. O salmista, no Salmo 118, ele diz, Senhor, eu estou numa crise, estou na angústia, e o Senhor está aqui comigo. Ele não colocou nenhuma máscara, ele não disse que a vida era fácil, extremamente fácil, sem problemas, sem dores, angústias ou aflições. Mas ele diz, na angústia eu clamei o Senhor e ele me respondeu. O Senhor é comigo. Por que eu vou temer o homem mau? Então, a palavra de Deus, ela entra nas crises, nas lutas, no nosso cotidiano. Então, uma igreja saudável é uma igreja onde a palavra de Deus, ela se transforma nessa oração diária. Diária, onde nós pedimos, quanto mais contato nós temos ali com a Escritura, então mais nós o conhecemos, aquela velha ilustração, quanto mais perto da luz, mais você enxerga a sua sujeira. Então, quanto mais próximo nós estamos deste livro, mais nós deveríamos enxergar as nossas limitações e o quão distante nós estamos daquilo que Deus diz em sua palavra. Isso deveria quebrantar o meu e o seu coração. Isso aqui não é para te desanimar, mas pelo contrário, é justamente para que nós possamos melhorar. Porque é impossível, meu irmão, que você olhe para este livro e você fique extremamente confortável dizendo, eu estou bem, eu estou cumprindo tudo que está aqui. Só se você tem algum problema. Porque não tem outra saída. Você olha e você enxerga aqui um padrão altíssimo. Altíssimo. Isso mostra o quanto nós precisamos do Senhor. Então a palavra, ela revela Deus, a palavra vai produzir essa oração, mas o texto vai ainda mais além. Porque agora o salmista, ele fala dessa caminhada, da estrada, desse percurso, e é o nosso terceiro aí e último princípio, onde ele diz que a palavra de Deus, sustenta a caminhada em um mundo escuro. Como ele vai dizer, olha, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então a imagem, ela é muito simples, mas extremamente poderosa. O salmista, ele não fala de holofote. Ele não fala de uma claridade total. Ele fala de lâmpada. Se você tem lâmpada na sua casa, você sabe, a lâmpada ela não mostra, ela não ilumina quilômetros adiante. Não. Ela ilumina o seu próximo passo. Ou até aquele cômodo que você está. Isso aqui é muito importante. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos o contrário. Os crentes modernos, eles estão assim. Eles só dão o próximo passo
se tiver tudo muito claro, muito bem definido diante deles. Se tiver tudo extremamente sólido. Muitas vezes nós queremos o contrário, nós queremos ver tudo, nós queremos o mapa por completo, nós queremos as respostas antecipadas, nós queremos uma garantia absoluta sobre o amanhã, para então podermos caminhar com esse Deus, ou para então podermos darmos o próximo passo. Mas Deus normalmente, meu irmão, Ele não dá o mapa inteiro. Nós andamos por fé, não por aquilo que nós vemos. Só você olhar e lembrar da história de Abraão. Sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu ainda vou te mostrar. Ou você lembra lá de Abraão só para sacrificar o próprio filho. O próprio filho, irmão. Imagine o conflito na cabeça de Abraão. Imagine. O Deus verdadeiro está agora pedindo seu filho como sacrifício. Os falsos deuses pediam isso. Eles que pediam para que crianças fossem sacrificadas. E aí Abraão está diante do Deus vivo e todo-poderoso, e agora Deus pede o filho que ele mesmo deu. E Abraão vai cumprir a vontade do seu Deus, confiando em Deus. Então muitas vezes nós queremos, para darmos o próximo passo, ou então para confiarmos em Deus, tudo muito bem explicado, tudo muito bem iluminado, para que então nós possamos dar o próximo passo. E via de regra, Deus, normalmente Ele não nos dá o mapa inteiro. Ele nos dá a luz suficiente para o próximo passo. Para o próximo passo. É assim que a fé caminha. É assim que a fé caminha. Passo após passo. Um dia de cada vez. Dependência após dependência. Confiança após confiança. E quanto mais nós o conhecemos, mais confiança nós temos. Não é assim? Quem não dirige, se você está acostumado com alguém ali conduzindo o carro, você fica tranquilo, você dorme e baba, e não está nem aí. Mas se outro assume o volante, pode até, às vezes, até dirigir infinitamente melhor do que aquela pessoa que você está acostumado. Mas como você não conhece, você não tem segurança. Você fica preocupado, você fica aflito. A ilustração é tosca, mas se nós de fato conhecemos o nosso Deus, nós não deveríamos ficar apavorados, aflitos, angustiados. Podemos ser assolados por essas coisas? Com certeza. Mas no fim e no fundo, nós podemos descansar. Porque nós sabemos, Ele cuida de nós. Eu posso acalmar o meu coração porque eu sei quem está conduzindo a minha vida. E esse Deus garantiu cuidar, Ele garantiu suprir, Ele garantiu cuidar de mim até o final. Então eu não preciso temer. Então a palavra de Deus, o resultado de ler a palavra de Deus é justamente a oração, mas nós temos também as bênçãos que fluem da palavra de Deus. Porque quando nós percorrermos este salmo, você verá que há muitas bênçãos que fluem da palavra de Deus. Eu quero destacar aqui apenas algumas delas, de maneira bem superficial, só para nós termos essa visão do que o salmista ele vai tratar. Ele vai dizer que a palavra de Deus ela traz, por exemplo, direção, que ele orienta as decisões, que a palavra de Deus orienta as nossas decisões, que ela vai corrigir as inclinações do nosso coração, que ela traz, inclusive, libertação. Libertação, liberdade do quê? Liberdade do pecado, meu irmão. O salmista vai dizer lá no verso 133, ele diz o seguinte: firma os meus passos conforme a tua palavra, para que o pecado não me domine. Então a palavra de Deus traz essa libertação do pecado. A libertação também de uma mente pequena. Ele diz o seguinte: olha, andarei em liberdade, pois me dediquei às tuas ordens. No verso 45, percebi que até mesmo a perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. Verso 96. Ele vai mostrar aí a grandeza do nosso Deus. Então, em vez de viver centrado em si mesmo, o crente ele é libertado para conhecer os pensamentos de Deus aqui revelado na palavra do Senhor. A palavra de Deus é luz, como ele vai dizer. Ela traz conhecimento, seja teórico, e quanto também um conhecimento para a prática da nossa vida, para conduzir as nossas vidas. Ele vai dizer ali no verso 34, olha, dá-me entendimento e obedecerei a tua lei de todo o coração e porei em prática, verso 34.
No verso 73 ele diz, olha, tu me fizeste, tu me formaste, dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. E aí ele começa, né? E de maneira prática, como ele diz aqui, olha, a tua palavra é luz. O Senhor é que me guia, é lâmpada para os meus pés. Então a palavra de Deus, ela traz essa estabilidade. Como o salmista irá nos mostrar, ele está enfrentando também dias difíceis. Ele está passando, ele chega a dizer, olha, até os príncipes se levantaram contra mim. Então ele descreve um pouquinho ali da sua situação, das suas adversidades, dos seus inimigos. Ele vai dizer isso lá no verso 23. Até os príncipes falam contra mim, até eles se levantaram contra mim. Mas ele não apenas mostra as suas adversidades, como ele mostra que Deus ele traz ali o consolo que ele precisa, o refúgio que ele precisa. Então, o contexto do Salmo é de hostilidade, é de oposição, é uma pressão que ele está enfrentando, né, de todos os lados, inclusive uma pressão espiritual. Ele está passando ali por perseguição. Então, o salmista vive num ambiente assim instável. Mas ele encontra o que? Firmeza onde? Na palavra de Deus. É ali que ele encontra a firmeza, o refúgio, o refrigério que ele precisa. Nós também vivemos em dias assim, de distração, não é? Hoje as pessoas vivem assim. Tudo muito superficial. Uma instabilidade emocional. As pessoas têm dificuldade de lidar até mesmo com os seus sentimentos. Tem uma dificuldade gigantesca. Nós vivemos em dias assim, de enfraquecimento espiritual. Muita informação e mesmo assim as pessoas não conseguem, ou pelo menos não buscam, né, um conhecimento genuíno. Não buscam. Agora a pergunta continua. Como permanecer de pé? A resposta continua sendo a mesma. Pela palavra de Deus. Ponto final. É a palavra de Deus que vai sustentar a mim e a você. Então, a palavra, ela traz esse consolo. Ele foi pressionado, ele foi perseguido, mas ele encontrou consolo na onde? Na promessa de Deus, nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus que vai oferecer o consolo, o refúgio, refrigério que eu e você precisamos. O mundo, ele é só anestesia. Só dá um paliativo. Muitos vão buscar nas relações, vão buscar na bebida, nas drogas. Então, ele dá uma anestesiada. E aí, quando passa o efeito de todas essas coisas, a pessoa volta numa vida sem sentido, sem significado, uma vida sem propósito. Resumindo, uma vida desgraçada. Porque sem Deus não há alegria, sem Deus não há paz, sem Deus não há refúgio, sem Deus não há refrigério. Agora, a palavra de Deus, ela fortalece. A palavra de Deus sustenta a mim e a você. Todos os dias. Então, quando vier ali, seja os seus medos, a sua confusão, o seu cansaço, a sua aflição, corra para a palavra de Deus. Vá meditar nas Sagradas Escrituras. Nós já estamos no Salmo 119, você se esqueceu de quantas vezes os salmistas, eles rasgaram o coração diante de Deus? Quantas vezes eles não colocaram uma máscara e fizeram uma oração bonita? Não, pelo contrário. Pelo contrário, eles abriram o coração diante de Deus e pediram perdão a Deus por seus pecados, mas eles também pediam a Deus força, refúgio, refrigério. Quantas vezes nós já passamos por salmos assim? E mesmo nos piores momentos, eles nunca deixaram de orar, eles estavam orando. Eles estavam ali meditando na palavra de Deus. E eles saíram diferentes da situação. Não que havia ali uma solução imediata dos problemas, pelo menos nós não vemos em muitos dos salmos. Mas o salmista saía diferente. Então corra para a palavra de Deus. Corra para a voz de Deus. É nela que Deus sustenta a mim e a você. É por meio de sua palavra. Então o Salmo 119 vai nos ensinar que a palavra de Deus revela quem é o nosso Deus. Deus se revelou a nós por meio deste livro, por meio da sua palavra. E essa palavra deveria produzir oração, ou em outras palavras, se você achar melhor, dependência de Deus. Dependência de Deus. E é a palavra de Deus que vai sustentar a mim e a você nessa caminhada. Mas é claro que algo ainda infinitamente maior. A palavra escrita nos conduz à palavra encarnada que é Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo é o cumprimento pleno dessa revelação. Porque, veja, em Cristo nós temos luz, vida, liberdade, nós temos consolo, nós temos direção. Sem Cristo, meu irmão, nós estamos perdidos.
Sem Cristo nós estamos perdidos. É o que o apóstolo Paulo vai dizer, né? Em outro momento nós estávamos perdidos, porque estávamos sem Deus neste mundo. Então, sem Deus, acabou. Então, talvez hoje você possa estar até andando no escuro, sem direção, né? Sem clareza, sem estabilidade. Ou talvez você possa ser aquela pessoa que vive cansada, né? Está cansada de tudo, confuso de tudo. Ou o coração abatido. Mas é por meio da palavra de Deus. Volte-se para as Sagradas Escrituras. Abra a Escritura. Abra a Escritura e medite na palavra de Deus. Não apenas em busca de um conhecimento intelectual apenas. Mas eu vou abrir esse livro e vou contemplar o meu Deus por meio deste livro. Eu vou conhecer o meu Deus por meio deste livro. O caráter do meu Deus, os atributos do meu Deus, por meio deste livro. Então lembre-se, meu irmão, busque o Senhor em oração. Abra a Escritura. Dê o próximo passo de fé. Deus há de me conduzir. Ele há de me sustentar. A sua forte mão há de me sustentar a cada dia. Porque Ele garantiu isso. Então a lâmpada, ela não mostra tudo, mas ela mostra o necessário para nós continuarmos. E isso basta. Então será se nós podemos, de fato, confiar nesse Deus? O salmista, você irá perceber, nós iremos perceber, se Deus assim nos permitir, que ele está ali muito tranquilo, mesmo diante do pior cenário, porque ele conhecia o seu Deus. E por isso ele enfatiza a importância da palavra dele. Que ao longo desses domingos nós também possamos, pela graça de Deus, enxergar a importância dos preceitos do Senhor, da lei do Senhor. Como ele vai dizer aqui no verso 18, abre os meus olhos para que eu enxergue as maravilhas da tua lei. Então, se nós abrirmos esse livro sem essa orientação ou tendo o nosso coração quebrantado, a nossa mente iluminada pelo Espírito Santo, meu irmão, nós estamos perdidos. Por isso que nós temos que pedir a Ele a cada dia para nos dar essa graça e nos conduzir no caminho do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Você pode aí no seu lugar fechar os teus olhos por um instante? Você pode aí no seu lugar? Faz uma análise, nessa introdução do Salmo 119, aonde nós pensamos neste Salmo, a palavra de Deus, que é a tônica do Salmo. É a Escritura, é a lei de Deus, os mandamentos, as promessas. Que você possa refletir aí no seu lugar. Você tem se alimentado deste livro? Mas seja sincero consigo mesmo. Você tem intimidade com esse livro? Você lê? Porque não dá, meu irmão. Como é que você vai se manter forte se você pega esse livro apenas no domingo ou na quarta-feira? Tempo nós temos de sobra, meu irmão. Não estou dizendo que você não tem uma agenda lotada, mas nós arrumamos tempo para tudo aquilo que é importante para nós. E se conhecer a Deus for importante para mim e para você, nós vamos arrumar tempo para ler a nossa palavra, a palavra de Deus, a nossa Bíblia. E não apenas no sentido de disciplina, não apenas de uma questão de obrigação, não. Deleite, prazer em contemplar o Senhor. Que Deus quebrante o meu e o seu coração, que ao longo dessa jornada do Salmo 119, nós possamos também contemplar o Senhor, como o salmista está ali, contemplando o Senhor, adorando o Senhor, orando ao seu Deus.
Que Deus opere na minha e na sua vida, e nós possamos enxergar a importância da palavra de Deus, e que nós possamos olhar o mundo a partir das Escrituras. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro junto com os meus irmãos. Peço a Ti, ó Deus, perdoa-nos, ó Pai, dos nossos pecados. Perdoa-nos, ó Pai, se nós não temos meditado em Tua palavra. Mas, Pai, que o Senhor possa operar nas nossas vidas, abrindo os nossos olhos e quebrantando o nosso coração. Como diz aqui o salmista, Senhor, abre os nossos olhos para que enxerguemos as maravilhas, ó Pai, da Tua lei. Que de fato, ó Pai, o Senhor, ao meditarmos na Tua palavra, Pai, possamos ter os nossos olhos abertos, o nosso coração quebrantado, que possamos, ó Pai, mais uma vez nos voltarmos para a palavra do Senhor e pedirmos a Deus que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa nos renovar, que de fato haja essa comunhão com o Senhor, Pai. E que possamos meditar na Tua palavra, conhecer o Senhor a cada dia, por meio das sagradas Escrituras, Pai. Esta é a minha oração e mais essa noite, Pai, em no nome de Jesus. Amém?